Olá, minha gente! Mais uma live, mais uma segunda-feira, mais um dia de quarentena e vamos chegando, porque hoje vou conversar com uma amiga muito querida, né? A pedagoga e assistente social Amanda Moraes, que trabalha comigo lá no Conselho de Assistência, né? Uma profissional super competente que vai conversar com a gente hoje sobre um tema muito importante que é o combate à violência sexual de crianças e adolescentes, né? Que é lembrada a luta no dia 18 de maio, hoje, né? Então a gente vai conversar, bater um papo sobre a importância, né, dessa política, né, ser aplicada, né, no Brasil e aqui no município de Petrópolis e as dificuldades, né, que nós profissionais da área da assistência enfrentamos, né, ao trabalhar com essa política. Agradecer quem está entrando aqui, a Vanessa, minha querida, a Gabi, Gabriela Pinto, o Reinaldo Moreno. Obrigado aí. A gente está esperando a Amanda chegar. A Amanda, que é pedagoga, assistente social e foi primeira suplente no Conselho Tutelar na última eleição. Ela quase entrou, né? Por pouquinho ela não conseguiu entrar, mas é uma profissional super competente que eu chamei aqui para conversar com a gente e super engajada também na causa, né, da criança e do adolescente, né? E hoje nós vamos falar sobre o combate, né, essa violência sexual, que hoje é o dia, né, nacional de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Né, vamos entrando, esperando a Amanda chegar. Jane, meu amor, saudade de você. A Amandinha já chegou aqui. Vou chamar ela aqui pra gente não perder tempo. Pera aí. Vamos lá. Amandinha, só aceitar. Oi, Oi, amor. oi, meu bem, tudo Tudo bom? bem? Bem, graças a Deus. Saudade de você, viu? Pois é, obrigado, tá? Obrigado pelo convite. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Então, ótimo. Tô vendo aí que as pessoas estão entrando, né? Eu acho que É, agora elas vão me achar, porque eu estou respondendo. Quando eu ficar olhando para o lado assim, ó, porque eu estou respondendo aqui a algumas pessoas que falam assim: ah, cadê vocês? Não estou vendo. Né? Estou explicando aqui que já ia começar. Que eu que tive dificuldade, eu estava tentando jogar no computador e aí, enfim, não deu muito certo. E aí eu também já você fiz me essa esclareceu. tentativa. Já fiz essa tentativa do computador, mas não deu certo, não. Pois é, pois é. Pedro, Amor, antes da se gente começar. apresenta para quem não te conhece. Quem é a maravilhosa Amanda Moraes? Hum, amigo, é uma coisa maravilhosa também na nossa vida, né? Ele fala sempre bem da gente. Mas então, Pedro, tô vendo que as pessoas estão entrando aí, né? Aos pouquinhos o pessoal vai chegando, eu tive dificuldade realmente de fazer o acesso, mas eu vou me apresentar. Meu nome é Amanda Moraes, né? Para quem não me conhece, sou pedagoga, assistente social, né? Estou como primeira suplente do Conselho Tutelar. Hoje desempenho a função de assessora técnica no Conselho de Direito aqui na nossa cidade. E aí vem um tempo já, né, de alguns anos, eu diria assim, trabalhando aí com Conselho de Direito. Mas sempre muito voltada para a causa da criança e do adolescente. Né? Passei muitos anos coordenando projetos sociais de uma instituição aqui no município, uma instituição que me deu muita bagagem, né? Foram mais de 10 anos trabalhando nessa instituição e que ali eu pude conhecer uma realidade muito sofrida, né, de acordo com o assunto que hoje a gente vai trazer, é uma realidade que, como a gente costuma falar nas questões sociais, ela é sempre muito invisível, né, parece que não acontece. E exclusivamente falando sobre o tema de abuso e exploração, aí a gente percebe que a coisa é mais
silenciosa ainda, né? Porque a gente esbarra em questões culturais, né? Em dimensões diversas, sociais, enfim, a gente vai deslanchar esse tema aqui hoje um pouquinho, né? Do que eu puder contribuir sobre esse tema. Amandinha, a gente está fazendo, né, o simpósio nacional de garantias de direitos, né, que está sendo um simpósio Sim. virtual, Uhum. né, muito bacana, que está trazendo vários pontos de vista, né, sobre a questão Sim. da criança e do adolescente, né, a garantia de direitos Uhum. da criança e do adolescente. Exato. E uma questão que me chamou muita atenção, né, lá no debate, lá no simpósio, foi a questão do Disque Denúncia, né? Que o Disque Denúncia ele não atende a criança e o adolescente. A criança, para fazer uma denúncia no Disque Denúncia, ela tem que esperar, ela tem que ter uma base cognitiva mínima que ela consiga entender esse tempo de espera, né? Como é que você vê Exato. isso, essa política do Disque Denúncia que não funciona, né, na verdade? Esse assunto, né, como você bem trouxe, Pedro, isso foi trazido lá pela Carolina Arcade, né, que é uma palestrante, uma escritora, e extremamente voltada para esse assunto de abuso e violência sexual, né, que tem até uma biografia que trata exatamente isso, como educar, né, crianças na educação sexual, para que isso não aconteça da forma que acontece aqui no nosso país. E Deu uma travadinha. Travou. Travou, mas Leizinho, voltou mas deixa eu já. só. Voltou. Então, e aí ela traz essa informação para a gente no simpósio, né, que é um encontro que a gente vem fazendo e que eu convido todo mundo que puder participar, porque ele é aberto, ele é gratuito, e a gente tem tido a felicidade de ter várias pessoas de know-how, né, na proteção de crianças e adolescentes. Então, eu convido as pessoas, basta colocar lá no Facebook Simpósio Nacional de Garantias de Direitos. Tá dando uma travadinha de novo. Voltou. Voltou. O Disque 100, ele passa por diversas barreiras, dificuldades para que uma criança faça sua denúncia. Ele é um mecanismo que foi criado, na verdade, para que o adulto, né, faça a denúncia, ou outro que esteja em condições mais cognitivas, mais avançadas, que possa fazer uma denúncia, porque só o Disque 100 para uma criança que de repente passou por um caso de abuso, pegar, ligar e tentar fazer, né, a sua denúncia, ela se torna quase impossível, eu diria assim, pelo que a gente pôde acompanhar, porque ela vai ter informações em outras línguas, ela vai ter pedidos de solicitações de informações, e dependendo, né, do nível de cognitivo da criança, ela não vai poder responder a tantos questionamentos antes de fazer a sua denúncia. Então, ele deixou bem claro para a gente, aquele dia, que o Disque 100 ele passou a ser um canal. Oi, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Pedro? Tô te Eu ouvindo. não estou conseguindo te ouvir. Passou a A ser um gente, canal que não tem tanta eficácia, né? Mas a gente precisa buscar outros meios, né? Eu penso que a gente não deva agora crucificar o Disque 100. sim. Oi, Eu acho Pedro? que. Tá aí? Tá me ouvindo? Tá aí, Pedro? Não estou te Tô. ouvindo. Não tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Oi, tá me ouvindo? Pedro? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Não Não, consigo ouvir você. não tá me ouvindo. Sai, Amanda. Sai e entra de novo. Sai e entra de novo. Vou fazer aqui. Pedro, não estou conseguindo te ouvir. Vou tirar a Amanda e vou colocar de novo.
Vocês estão me ouvindo, né, gente? Espera aí. Pedro? Amanda, sai e entra de novo. Oi. Pedro? Espera aí, gente, que eu vou chamar a Amanda de novo. Vou tentar chamar ela aqui. De novo, o tempo de internet é assim, gente, né? Amanda, se você estiver por aí, vou mandar aqui o convite para ela novamente. Que que eu acho que ela tá com dificuldade na internet, na conexão. Amanda, acho que ela não tá por aqui. Um minutinho, gente. Quero agradecer aqui a Débora e Deus parabéns, né, por a gente estar discutindo esse tema aqui na nossa live, que é um tema muito importante, sim. Obrigado, viu, Débora, por estar aqui. É uma pena que né, a conexão não esteja boa. Eu acho que é algum probleminha de internet mesmo, muita gente usando a internet. Eu vou. Amanda, você tá aí? Eu vou só pausar aqui um minutinho, gente, ver lá no WhatsApp se ela entra de novo pra gente dar continuidade à conversa. Ah, ela entrou aqui, ó. Vamos lá, vamos tentar de novo. Voltei. Oi, Meu Pedro. amor, o problema na sua internet, que as pessoas estão me ouvindo. Pois é, eu acho que é a minha. Eu até desliguei aqui o computador para ver se libera alguma coisa. Agora acho que está todo mundo me ouvindo, tá melhor? Tá, eu tô te ouvindo, acho que todo mundo também. Então, olha só, eu acho que eu não sei se deu tempo de todo mundo ouvir dizer que o Disque 100 ele é uma ferramenta extremamente importante, né? O que nos cabe agora, como sociedade, é buscar a melhoria desse Disque 100, desse canal de denúncia, Sim, porque ele tem sim as suas notificações, né? Os números, os dados que a gente tem relatados, eles se fazem pelo Disque 100, né? O procedimento, ele é uma das portas também dessa denúncia, então ele é muito importante que esteja ativo. O que nos cabe é melhorar como isso deve ser feito, né? É o que a gente sempre diz, quando se criou, quantos atores participaram dessa criação? Então, é fundamental que a gente melhore o canal de denúncia, né? O Disque 100, e não agora entenda que ele apenas não funciona, ele precisa ser melhorado. com certeza, né, Amanda? E nesse tempo de pandemia, a gente vê que as pessoas estão em casa e muitas vezes elas não têm, né, essa questão de denúncia, ela está sendo meio que velada, né? Sim, sim, isso é Em importante algumas demais. cidades, em alguns municípios. Porque a gente vê uma dificuldade mesmo, né? A pessoa mora com, talvez, a criança mora talvez com um padrasto, com um pai, que muitas vezes é o abusador, né? E eles não tem como sair daquela questão, né? Isso é um grande problema, né, que a gente tem, porque o abuso, na verdade, ele é um problema não de hoje e não de agora. Mas o momento que a gente está vivendo da pandemia foi, né, algo que ninguém esperava, né? Nenhum de nós esperávamos passar por isso, e agora a gente está se vendo em cenários bastante conflituosos, porque a gente sabe que hoje, mediante o isolamento social, as crianças estão passando os seus dias, né, de todas as suas horas dentro de casa, e algumas delas junto ao seu abusador, né? E aí esse é o grande problema e é o que nos faz, né? O que me motivou, na verdade, até para vir participar dessa live com você,
era isso, a oportunidade que a gente tem hoje de lembrar o que é o dia 18 de maio, e eu queria ter uma oportunidade de estender um pouquinho essa fala, Pedro, para poder deixar Sim. para as pessoas o que é o 18 de maio, né? Que assim, a gente hoje está falando que o lema do 18 de maio é dizer que esquecer é permitir, lembrar é combater. Então, quando a gente traz esse lema, né, a gente está querendo dizer e reforçar, mediante essa questão do isolamento, que mesmo as instituições, que são as grandes forças que a gente tem também da sociedade organizada com relação a esse combate, a essa proteção, né, assim como os meios que a gente tem das denúncias, que são a porta de entrada também pelas escolas, né, onde as crianças passam o seu tempo ali na escola, e que é possível que esse educador observe algo, ou ela mesmo relate por confiança a esse adulto, né, a esse educador ali, que traz a ela, então, uma segurança, né, que é a proteção que ela deveria ter dentro de casa, só que ela não tem, né, e ela busca muitas vezes fora. E então, poder dizer que o dia 18 de maio ele é extremamente importante, relevante, né? Porque a gente está falando que no dia 18 de maio, há 46 anos atrás, a gente teve a situação, o caso horroroso, né? Da violência que ocorreu ali com aquela criança de 8 anos, que era a Araceli, né? Que passou por diversos requintes de crueldade, né, passando ao extremo da violência, né, passando da violência física, a violência psicológica e a violência sexual, né, por um coletivo, né, de pessoas, e tendo ficado ali, né, raptada durante um tempo. Isso faz a gente refletir muito como é importante a gente falar no dia 18 de maio. A gente sabe... Eu estou lendo aqui alguns questionamentos que estão chegando, da Lilian, né, Nogueira, por exemplo. Ela falando que usou o Disque 100 e que funcionou para ela, né? Mas o que a gente está falando aqui na questão é que, às vezes, uma criança não consegue ter esse tipo de acesso, né? Ter um adulto perto, de ter que contar com um adulto, né? Exato. Sim, mas é por isso que a gente precisa fortalecer, e eu acho importante a retomada da pergunta aí, né, do comentário da Lília Nogueira, porque a gente não pode entender que o Disque 100 não é funcional, né? Ele não é eficaz a ponto de uma criança pegar o telefone e ligar, mas ele está lá, né, 24 horas à disposição para todos os tipos de denúncia. Então, é importante que a gente fortaleça, né, que a gente traga a discussão para o âmbito da política, né, e a gente melhore esse canal, porque ele é eficaz, né? A maioria das notificações que a gente tem é pelo Disque 100, porque ele é feito de uma forma até que dá o direito, né, de ser no anonimato. Isso dá uma segurança para as pessoas, porque a gente sabe que a dificuldade, o medo é muito grande, né? Tanto que eu até queria fazer uma referência ao professor André Viana Custódio, lá da Universidade de Santa Cruz do Sul, que ele vem trazendo a ideia de que nós tentássemos não mais trabalhar a lógica da palavra denúncia, e sim trazer a ideia da comunicação, né? Que todos nós somos responsáveis pela comunicação, porque o ar denúncia, ele sempre dá um tom de que você está falando coisas que não são do seu respeito, ou que são de acusações sérias, né? Óbvio que a partir do momento que você está falando de uma violência, é uma acusação séria, óbvio. Mas o que muita gente acaba carregando é o peso da palavra denúncia. Então, eu queria até dizer isso aqui, né? Que isso é um compromisso que a gente tem que ter, sim, com as nossas crianças e adolescentes, participar. Sabe de algum caso? Faz sim, vai lá e relata no Disque 100, né? Passa, tudo pode ser de forma anônima, você vai ficar resguardado e é eficaz, ele funciona, tá? A gente só não conseguiu ainda atingir a denúncia sendo feita para a própria criança, mas para adultos funciona e funciona muito bem. Inclusive, tem uma pergunta aqui, Amanda. Se a gente... Eu não tenho esse levantamento e acredito que... Não sei se a Secretaria de Assistência tem ou algum órgão tem,
de que houve aumento, né, de casos de Uhum. agressões em época de pandemia, na época da pandemia, né? É, Mas claro que muitos casos não chegam à delegacia, né? uhum. É. Mas você sabe se O, houve esse aumento ou não? Não, então, assim, a gente sabe que houve uma procura maior, sim, pela rede de proteção. Mas ao mesmo tempo que a gente sabe, mas é o saber, assim, eu não poderia te afirmar a fonte específica, né? Hoje mesmo eu estava acompanhando também a minha amiga Suane lá do Conselho Tutelar, né? E ela também diz isso, ela traz esse relato que assim, o próprio Conselho Tutelar hoje na cidade não tem o número quantitativo. Esses quantitativos eles ficam sempre no âmbito da própria delegacia, Sim, ou então hoje com o órgão que faz uma entrada para os atendimentos especializados que a gente tem no município, que é o NAP. Ali a gente tem alguns números e ela, né, diz então que sabe-se desse aumento de casos, mas também que há uma subnotificação dos casos. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe sim dos aumentos da violência, né, não só da violência com crianças e adolescentes, todos os tipos de violência hoje dentro do lar, sim. mas especificamente ao nosso tema, o nosso público aqui, houve sim um aumento, tá? Mas assim, eu não tenho exatamente, igual eu lhe disse, uma fonte concreta. Isso é só dos anúncios do que chegam de denúncia. Até porque a gente tem que tomar cuidado para divulgar esses dados, né? A gente tem que zelar pela segurança da Sim, criança ou do adolescente ali. sim. Eu queria passar uma questão de um dado, que eu acho que Com é só para a certeza, gente por favor. poder se refletir nessa questão, sim, Pedro. Né? A gente está dizendo aqui sobre o aumento, isso está dentro de uma lógica de percepção do tempo e das tensões que as famílias estão vivendo hoje. Né? A gente sabe que as famílias estão muito tempo, né, juntas nessa convivência familiar, e se a gente pensar principalmente numa família de condições socioeconômicas baixas, a gente vai ter que lembrar que essa família, de repente, está numa casa bem apertada e que acaba, de uma certa forma, um incomodando o outro. Né? Porque um quer ver televisão, a criança quer jogar, quer brincar, quer jogar uma bola, e então o espaço é muito limitado e isso acaba causando um número maior de atritos. Né? E então, assim, isso é fato, aumento teve. Mas eu queria trazer, nem só em questão da pandemia, mas dizer dados que a gente tem antes mesmo da pandemia, né? Que são dados já estabelecidos. Eu trago aqui, por exemplo, o dado da Unicef, que fala que 3 crianças são abusadas sexualmente no Brasil a cada 1 hora. Então, três Olha, crianças em 1 hora. E aí eu fico pensando, sinceramente, queria que todo mundo junto pensasse com a gente, porque qualquer pessoa que tenha empatia, né, vai entender que eu estou falando de um número aproximado de 24 horas de mais ou menos 60 crianças sim, por dia. E isso, né, isso num contexto normal. E aí a gente sabe que tem todo agora essa problemática do tempo passando junto, o abusador com mais tempo disponível com a criança, enfim. Então, isso é uma coisa que deve nos chamar a atenção muito, porque a gente já está precisando, né, e não é de agora, não é só da pandemia, mas entender que a gente precisa realmente se mobilizar, né, se sensibilizar, estar muito informado, né, e trabalhar muito com esses dados porque a gente precisa realmente convocar a sociedade para essa dimensão de violência. sim, com O certeza. número, o número é muito grande, eu sei que assim, tratar esse assunto é um assunto que não é confortável, né? Não é confortável falar disso, porque ele mexe com as emoções, a voz fica meio embargada, né? Porque eu preciso pensar para esse combate que se eu estou trabalhando que em cada 1 hora 3 crianças, se eu pensar aproximando essa lógica para a gente, pensa aqui no seu prédio, né, Pedro? Pensa aqui na minha rua,
eu tenho um número relativo de crianças e que a cada essa hora, uma dessas pode ser, porque a gente vai salpicar esse número aí E, pelo Brasil. e é importante falar, Amanda, que não tem classe social, né? Porque muitas vezes Muito bom. acham que está ligada à classe social e não é, né? Não, não é. Eu até gosto de trazer uma referência que é a Neide Castanho, Pedro, Neide Viana Castanho. Ela é uma ativista, né, dos direitos humanos e é uma combativa, foi porque infelizmente faleceu jovem, aos 55 anos, e ela traz para a gente uma expressão que fala assim: a violência sexual de crianças e adolescentes é neste Brasil democrática. E isso nos faz pensar em tantas coisas, né? Porque, assim, lógico, na lógica da palavra, a democrática, ela quer dizer que a gente tem criança sendo violada, né, sendo abusada, seja na classe vulnerável, né, mais pobre, tanto quanto na classe rica, média, enfim. A criança ela está desprovida das suas proteções, né, que é de direito, e isso é muito válido, é importante dizer isso, né? A gente saiu de um tempo de 1930, de 1927 aproximadamente, do Código de Menores, e hoje a gente ainda traz essa característica de Código de Menores até hoje, né? Quantas vezes a gente escuta as pessoas ainda dizerem, ah, isso aqui é menor, né? E a lei hoje mudou, é importante dizer, bater nisso, que não só porque é uma questão técnica, mas é uma questão de adaptação da lei e até para poder configurar quem é esse sujeito hoje que a gente está aqui falando sobre proteção. A gente está falando de um sujeito, né, que é sujeito de direito, que ele é classificado como crianças e adolescentes e que ele tem toda uma parte de desenvolvimento físico, intelectual e social. E que por isso ele requer a proteção dessa sociedade, né? Porque lá em 1927 a gente tinha um sujeito, né, que era, na verdade, nascido e era tratado pela sociedade apenas como objeto. E aí isso precisou muito tempo, né? A gente vai ver que a criança só é reconhecida a partir da Constituição de 1988. Antes disso, ela nada mais era do que um objeto, né? A gente pode dizer aí que na era da evolução da indústria, as crianças estavam lá se fazendo às 16, às tantas horas de trabalho, sem qualquer observação do tipo de necessidade daquele ser. E hoje não, hoje a gente tem, né, o artigo 227 da Constituição Federal, que trata ali, que fala, né, que é dever da família, é dever da sociedade, é dever do Estado, né, proteger, né, fala aqui então especificamente, da qual eu vou ler, porque eu acho que é importante a gente tomar isso como norte, né, para as nossas proteções. E aí ele vai falar, então, no artigo, né, do 227 do Código da Constituição Federal, vai dizer, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E ainda tem uma extensão do Código, né, Federal, que trata, então, sobre todos os tipos, que ela precisa estar preservada e garantida em todos os tipos de negligência, violência sexual, né, exploração sexual, enfim, abusos, né, discriminação. E isso tudo a gente tem lá depois de 1988. Antes disso, a gente precisa lembrar que essa criança não era vista como criança. Então, assim, hoje, trazer essa dimensão cultural e histórica, ela é extremamente relevante para que a gente entenda como é importante ainda a gente construir essa política pública de direito para crianças e adolescentes. E é importante também falar, Amanda, do trabalho de rede, né, que tem que ser feito, né? Entre assistentes sociais, psicólogos, do poder público, a sociedade, né? Exatamente. Esse trabalho E aí, de rede tem só
esse combate só funciona se houver esse trabalho de rede, né? Exatamente, Pedro. Até então, e é por isso que eu acho importante que a gente fez essa referência no Código, na Constituição Federal, e aí eu trago agora, né, a gente traz o artigo, que é o artigo 227 da Constituição Federal, e aí a gente leva esse artigo lá para o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é no Uhum. artigo 4, que vai dizer a mesma coisa que está lá contendo lá na Constituição Federal. Ele foi preciso, né? Até porque a gente está precisando ainda aprender como proteger as crianças. Então, além da Constituição Federal, a gente tem outro ordenamento jurídico que faz aí a reforça que a gente é dever da família, é dever da sociedade, é dever do Estado, né? E esse todo, né? E aí eu sempre lembro digamos assim, de uma provocação até de meu amigo Romero da Silva, né, que é lá do Gajop, lá de Pernambuco, quando ele, uma vez numa capacitação, ele me disse assim, se vocês entendem que é de dever da família, é dever da sociedade e é dever do Estado, então é dever de quem? E aí eu quero que as pessoas pensem, então é dever de quem? Né? É dever de quem, então, cuidar e proteger essa criança? É de todos? Todos nós. De todos, né? E aí ele traz uma brincadeira, apenas para a gente refletir sobre esse todo, que esse todo, ele precisa ser muito bem pensado, porque ele brinca com a gente nessa capacitação e ele diz, então, mas esse todos pode ser ninguém, porque a minha avó dizia que é de todos acaba não sendo de ninguém, né? Então, assim, tomar propriedade do que diz o que é o todo nessa responsabilidade, Hum. é isso aí o que a Ilha está colocando ali, ó, todos nós, né? Não interessa se é meu filho, se é seu filho, é todos, é criança, é adolescente, ele precisa ser visto por todos, né? Por todos. E aí você trouxe, então, Pedro, a rede, né? Que a gente tem, por característica, né? A rede de proteção. Vou tomar uma aguinha aqui com a minha caneca do Flamengo. Claro, que a gente fala muito. Pois é. E aí, quando a gente fala, então, né, da rede, a gente precisa, então, entender que após a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi lá a sua lei, né, 8.069, né, de 1990, depois dessa lei, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, se estabeleceu criou-se um mecanismo necessário para que cada um entendesse, então, qual era a sua responsabilidade, né? Onde que está isso, né? Cadê a sua responsabilidade? E aí a gente, então, tem estabelecido lá na Lei 13.431 o sistema de garantias de direitos de criança e adolescente, onde ele vai criar esses mecanismos, né? E ele traz, então, as orientações para que a gente entenda, né? Como é que é esse combate, principalmente, né, nessas questões de violência, porque ele é bem claro, né? Ele vai trazer para a gente aqui que ele cria mecanismo o quê? Para prevenir e coibir a violência. E qual violência que ele tenta coibir? A violência física, a violência psicológica, a violência sexual, né? Então, essa rede, o que vem a ser essa rede, né, Pedro? E aí a rede, então, ela tem o seu eixo, que é bom que a gente deixe claro, né? Como é que essa rede pode vir a funcionar? Eu estou vendo uma pergunta pior, é que nem sempre a rede não funciona, né? A gente sabe dessa dificuldade. A gente tem E muita dificuldade, principalmente aqui, né, mano, em cidades pequenas, assim, acredito que o Rio também, pelo seu tamanho, né, as grandes capitais também pelo seu tamanho, né, cada um sim, com cidade, mas mas é Pedro, desculpa te fala. interromper, mas é porque, na verdade, apesar, né, de toda essa dificuldade de mudar uma dimensão cultural que a gente tem, porque eu acho que esse é o maior trabalho, a gente mexer ali mesmo na ferida da cultura que a gente tem, nessa dimensão, para que pudesse fazer com que outras situações elas ocorressem da forma correta e para que a gente tivesse uma rede tão ativa. Porém, eu acho que é muito importante da minha parte te falar que em Petrópolis essa rede ela funciona não satisfatória.
né? Agora, eu posso te dizer que não satisfatória por conta dos números, né? Porque eu acho que a gente ainda precisa ser mais combativo. Mas, em visto de outros territórios, né? De outros locais, a gente tem muita felicidade daqui de Petrópolis, a gente ter uma rede que dialoga, né? A gente tem o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, que funciona, né? Ele é ativo, né? Ele precisa de propostas de políticas públicas mais Mais diretas, efetivas, né? né? Mas a gente tem a referência de município que está com os seus conselhos parados. A gente tem, dentro do nosso município, um contato dos próprios conselheiros tutelares com o órgão, na verdade, o que a gente fala que são os controles, né? A gente tem o controle funcionando bem, a gente tem a parte de defesa, que é um dos eixos do sistema de garantia de direito, funcionando também, na medida do possível, de uma certa eficácia, tá? Porque a gente consegue hoje um diálogo direto com o promotor, né? A gente consegue aí, na medida do possível ou da necessidade, poder chegar a uma conversa, a um diálogo com o promotor, né? A gente consegue falar com o doutor Odilon, a gente consegue falar com o doutor Vicente. Quando necessário, a gente precisa também levar um assunto ao juiz, o doutor Alexandre Teixeira também, ele recepciona a conversa, né? E aí, então, assim, a gente hoje em Petrópolis, a gente tem sim uma rede, tá? Uma rede que precisa ser aprimorada, mas que eu lhe garanto que ela é uma rede que ela Competente, né? Não funciona. é competente. Sim, ela funciona. É o que a gente começou falando aqui no Disque 100, né? A gente tem o Disque 100 que precisa melhorar? Sim. Mas eu preciso lembrar que eu tenho municípios que não têm a mínima estrutura de rede. Então, eu quero pensar que o nosso diálogo vai ser para melhorar essa rede. Como é que a gente faz a coisa andar mais rápido e diminuir o sofrimento? Tem aqui várias colocações, eu estou adorando a participação de todo mundo, né, da Débora, falando isso mesmo, né, é mito que a valorização acontece só, só nas classes, só nas classes dominantes, né, mas a forma de centralização da pobreza, né, ela fala que não fica centralizado numa classe só, né? É importante a gente falar isso. É muito importante, até porque a gente precisa provocar essa lógica que não é porque é pobre que só está sendo abusado, não é só porque é pobre que está vivendo a violência sexual, né? E isso eu volto a dizer, é algo que a gente precisa rever dentro dessa dimensão. Porque quando a gente trata de abuso e exploração sexual, a gente vai esbarrar em três dimensões, né? Vamos lembrar aqui. A dimensão cultural, que, ao meu ver, eu acho, né, meu pensamento, eu acho que talvez seja mais difícil da gente pensar em estratégia para que isso mude, porque quando eu estou falando da dimensão cultural, eu estou falando de um país extremamente machista, né, que diz respeito às suas mulheres, e que eu posso até dizer, Pedro, que um menino, porque a gente tem dados de meninos violados também. Eu ia falar isso agora, da Pois questão é, do menino denunciar o abuso, ele é ridicularizado muitas vezes quando ele vai exatamente. E denunciar o olha só, abuso. Isso você tem que dar graças a Deus, isso é sorte, né? Como é que... exatamente, E na verdade exatamente. não, né? Porque a gente tem muito esse preconceito, né, Amanda, com Sim, o menino que vai denunciar abuso. sim. Aham. E o pior, né, Pedro? Assim, você tem a problemática do abuso, né? Seja ele como conjunção carnal ou apenas como ato libidinoso, tá? Que são coisas distintas, né? Que é importante dizer essa distinção, né? Quando a gente fala
da conjunção carnal, ela já envolve a penetração vaginal, né? Você envolve uma penetração, e o ato libidinoso nem sempre ele teve qualquer tipo de penetração, ou ele pode ter sido algo feito por vias orais, né? Ou anos, enfim, são detalhes, a complexidade da coisa. Mas é importante dizer que na dimensão cultural que eu estava dizendo, que eu estava fazendo referência, é importante salientar que quando a gente fala da estrutura cultural machista desse país, um menino, quando ele passa por uma situação dessa, né, ele leva a ideia como algo de sofrimento, automaticamente o que dizem para ele é para ele parar de ser mulherzinha. Porque Uhum. poder ser mulherzinha é algo que não pode nesse país, né? Isso prova a cultura, né, que a gente tem, a estrutura que precisa ser mudada do machismo, né, do homem que não chora, do sofrimento que não cabe ao homem. E por isso, muitas vezes, essa situação, mais uma vez, é abafada. Mas não significa que eles não estão sendo violados, né? A violação de direitos no abuso e a violação sexual com meninos, ela não é igual. Ela não é igual. Os dados mostram aqui, né, que é uma porcentagem entre uma diferença de 4 para 1 menino. A cada 4 meninas violentadas, 1 é menino. Então, existe uma diferença, existe uma busca, né, por Uhum. esses abusadores, mas eles estão presentes. Então, tratar a questão da dimensão cultural é muito importante. Outra coisa importante para a gente poder tratar junto a essa data do dia 18 é tentar pensar nessa dimensão econômica, né, Pedro? Porque aí a gente entra nessa informação de que a violência sexual é democrática. Ela bate em todos os campos. Ela está ali, né, na quem não tem condições, não tem recursos, mas também para quem tem muito dinheiro, né, ela está batendo lá na porta. Independente da classe social, a gente tem que lembrar que há sofrimento para a criança. Né? E isso é o que a gente não pode esquecer de dizer, porque é um sofrimento, porque a gente precisa lembrar que esse sujeito de direito, ele é o sujeito que está em desenvolvimento. E quando eu falo que há essa violência, né, essa violação, eu estou dizendo que eu estou desorganizando um sujeito ao seu desenvolvimento moral, físico e social. Eu desorganizo essa Sim, criança. e os danos disso, né, Amanda, pode perpetuar a vida toda, né? Chegar na Exatamente. vida adulta, né? A pessoa ter problema de socialização, é Sim, muito sim. complicado, né? Então a gente tem que estar atento a isso, né? Desde já. O dano de uma violação, ela é muito ingrata, né? Ela traz, ela é carregada, né? E por isso hoje eu quero até dizer que aqui no nosso município, Pedro, eu quero trazer até porque eu acho que é importante, né? Claro, A gente estava falando do sistema de garantia, né? A gente tem um fluxo que hoje ele é pré-estabelecido dentro do município, né? A gente tem aí o NAP, que é o Núcleo de Atendimento Psicológico Especializado, que faz o cumprimento, né, da escuta especializada, que faz com que a criança, de pronto, a partir do momento que há o registro da denúncia, ela é encaminhada hoje para o NAP, que é esse Núcleo de Atendimento Especializado Infanto e Juvenil, onde ela é acompanhada, tanto ela como a família, para que esses vesquígios desse sofrimento possa ser de imediato, né, ser acolhido e ser tratado, para que a gente não passe aí para um adulto com todas as dificuldades que a gente sabe que transcorrem após uma violação de uma violência sexual ou até mesmo de um abuso, né, dentro dos seus conceitos aí de abuso e exploração sexual. com certeza, Amanda. E é muito importante a gente falar do acompanhamento de famílias, né, também, né? Porque não é só a criança que precisa da atenção, né, do cuidado. A família também precisa desse Sim, cuidado, desse carinho, né? sim, sim. É fato para a gente, né, Pedro, que é, diversas subnotificações, elas não acontecem pelo medo, né, por algumas vezes, de alguém da família também fazer a denúncia. Isso ocorre.
com muita facilidade, existe um medo, existe um receio, existe uma prática que precisa ser melhor construída até dentro da nossa rede, né? E isso do entendimento que qualquer tipo de denúncia, quando ela passa para uma instância de formalidade, né, seja para um conselho tutelar, né, que pode ser uma porta de entrada da denúncia, seja para uma unidade pronta de atendimento, uma UPA, seja para uma delegacia, né, é preciso ter a sensibilidade de que isso é algo difícil para a criança, mas também para a sua família, né, que precisa conviver com essa dor, né, da desproteção, mas, e aí eu quero de novo reforçar, Pedro, a importância de quem é dever disso tudo, é dever de todos nós, e por isso que é tão importante, né, porque quando a gente está falando dessa lógica de proteção, eu preciso, de novo, lembrar que é dever de todo mundo, né, fazer ao comunicado, né, que seria, então, da denúncia, saber quais são as portas de acesso para essa denúncia, né, e então perceber que dentro dessa denúncia a gente tem ali um sistema de garantia que falhou. Sim. E aí, quando a gente fala que falhou, a gente está falando também dessa sociedade, também da dificuldade, que por muitas vezes são dificuldades econômicas que geram famílias, algumas delas provocando que essa criança seja utilizada como mercadoria, né, levando a ela a exploração sexual e Sim. trazendo benefícios para dentro da sua casa. Então, assim, é um assunto que é necessário a gente entender o que está acontecendo dessa família, dentro dessa família, né? Porque o que está acontecendo que gerou esse abuso? Qual desproteção que teve? O que aconteceu? O que de fato faltou para que essa criança não tivesse o seu direito violado? Como a gente fala, né, Amanda, na nossa profissão, no caso, a minha futura, mas a sua profissão de assistente social, enxergar o problema na raiz, né? Na raiz, querer entender mais profundamente o que é esse problema, né? E eu até estava tirando uns dados, né, que falava sobre... até preciso te dizer algo que, na verdade, a gente pouco fala, Pedro, e eu acho que é válido dizer, né? Em especial, a deficiência, a gente também tem casos Sim. horríveis, né? E a gente acaba muito não abordando essa questão, né, do abuso sexual com deficientes. E a gente tem um Acontece relato. muito, né? Inclusive lá nesse simpósio, que você convidou todo mundo, eu convido de novo a participar, existe, né, um livro, né, que ensina a você a abordar e educar aquela criança com deficiência, e entender sinais. Porque muitas vezes a criança com deficiência ou adolescente não vai falar de forma clara, né? Ele vai usar a comunicação dele. Pois é, eu acho bastante legal você dizer isso, Pedro, porque, olha só, quando a gente fala dessa temática de trazer a família, né, para o centro também dessa conversa, a gente está falando de uma participação da família que hoje ainda é um grande tabu e a gente vem discutindo isso lá no simpósio, como é difícil para as famílias ainda entenderem qual é a participação na educação sexual dos filhos. Sim. A gente não vai entrar na complexidade né, de uma orientação sexual, não vou entrar nessa discussão, até porque a gente ia ter que estender demais o assunto, né? Mas dizer que compete a quem essa orientação sexual? Porque tem ficado cada vez mais claro para a gente que essa orientação sexual caberia à família, né? Claro, com uma clareza que pode se estender à escola, sim, adaptada ao nível de desenvolvimento da criança, né? Para que cada criança tenha a informação de acordo com a sua idade, né? E ela ir crescendo de acordo com as suas exigências de informação, mas a gente não pode se refutar de entender que hoje, diante de um cenário, né, que a gente disse aqui desde o primeiro momento, dessa dimensão cultural que a gente tem,
né, que avassala, que maltrata e que traz aí ao número maior, cada vez maior de violência, a gente não pode deixar de dizer que a autoproteção das crianças é extremamente necessária. Né? É importante que a gente traga a reflexão que aquela denúncia que às vezes fica subentendida pela família, né? E que chega em casa às vezes sem entender muito bem o que aconteceu e que a criança não entende que aquilo ali, porque ela fica naquele receio, se conta ou não conta, se pode ou não pode, até porque a gente sabe que o discurso do violador ele é sempre nos dois âmbitos, né? Ou ele é extremamente carinhoso, mas isso é só um segredo entre nós, ou ele é ameaçador. Então, a criança, né, ele vai ficar, é um segredo, tudo bem, entre nós, mas ela não entende que aquele afeto que é normal, que eu volto aqui, porque a gente bateu de frente com essa informação, né, no simpósio, dizendo isso, que é necessário que a gente entenda, né, que a criança, sim, mesmo pequena, ela tem as necessidades afetivas e ela tem aflorado a sua sexualidade. E tudo dependerá de como isso, né, acontecerá na vida dela. Da mesma forma que a gente fala que um adulto, né, após sofrer um trauma desse, ele fica exatamente com as dificuldades, né, de se manter uma relação estável, né, de não ter confiança sobre as pessoas. Então, isso tudo vai interferir nessa vida. Então, trazer a reflexão da autoproteção é extremamente importante. E aí a gente tem aí, né, a gente tem visto, né, Pedro, as grandes literaturas, um número bacana de trabalhos que trazem essa possibilidade para que a criança entenda as partes que não devem ser tocadas naquele momento da vida dela, né, de uma Sim, forma muito que o educativa. que o corpo dela é um templo, né? Sim, e ela precisa entender aonde vai esse direito de reconhecer aquele corpinho, mas em que momento isso deve acontecer, né? Que Uhum. não cabe a um adulto alisar, né, fora de Dizer hora. qual é o momento. Né? Exatamente. Ela precisa perceber como isso pode acontecer a seu momento e o momento correto. Pedro, eu não sei quanto tempo a gente tem aí, você consegue Então, ver? a gente tá chegando quase no finalzinho. Ah, Eu vou ler alguns comentários daqui da Vanessa, que falou que está sendo uma aula, né? Vanessa, que é futura assistente social, estuda comigo, lá da que minha legal. turma de assistência social, né? Uhum. A gente tá no quinto período agora, né? E, Ótimo. Pedro, então, deixa eu aproveitar, antes de você, não claro, sei se tem alguma pergunta, mas fazer um agradecimento, né, às pessoas que estão aí com a gente, porque eu sei que eu tenho aqui nos acompanhando algumas amigas que são professoras, e a essas a gente tem aí profissionais da educação que fazem um papel importantíssimo dentro dessa rede de proteção, né? Porque muitos casos são observados, né? Ou as parabéns denúncias para todas são elas, inclusive. exatamente, são dentro das escolas, porque são as que ficam com um tempo maior e que as crianças têm sim uma proximidade e ali geram uma proteção que ela não sente dentro das suas casas, muitas das vezes. E aí a escola é um ator assim fundamental, né? E que eu quero deixar meu agradecimento aqui por estar aí com a gente, porque eles são fundamentais no que diz respeito aí a esse combate, tá? Não que eles sejam responsáveis, né? Cabe aí, como a gente disse, a essa rede, né? A É um esse, trabalho de rede, né? Aquelas. mas, mas a escola é uma coisa que nos deixa muito feliz, porque acolhe muitas denúncias, são as professoras que acabam percebendo, né? Seja ali por conta da pouca expressão na hora do aprender, que ela percebe que algo está fora do contexto, está fora da ordem, e isso pode gerar muitas vezes a denúncia, né? Então eu quero agradecer esses profissionais, né? Me parece que eu vi uma amiga ali também no Conselho Tutelar, quero agradecer o Conselho Tutelar, porque eu acho que é fundamental que a gente cada vez mais fortaleça o nosso Conselho Tutelar tem sido muito bombardeado e também a gente precisa entender o que rede é essa, como é que esse órgão funciona. É importante, Pedro, dizer que o Conselho Tutelar ele foi feito
para que ele seja acionado a partir do momento que uma criança não consegue o atendimento na rede. Não conseguiu na rede, que eu digo, desculpa, da educação, está com dificuldade, né, naquela vaga para a creche, ou precisa de um atendimento de saúde, não está conseguindo, o conselho tutelar, ele está ali para zelar, porque ele diz que é o zelador do direito da criança e do adolescente. Então, ele faz isso, ele encaminha, né, ele faz as requisições para que essa criança seja atendida. Então, agradecer também os conselheiros, eu vi uma amiga também aqui que é do Conselho de Direito, né, do Tem muita CNPC. gente que deu muita audiência, viu? Você falou muito bem e deu muita audiência. Eu quero te agradecer porque você é uma referência para mim como um profissional, como ser humano. Se eu for metade do que você é, já estou feliz. Não, você é uma semente que é para ser melhor, né? Você é uma semente que é para ser melhor. Então, estou ali sempre para a gente poder estar junto, porque eu acredito que todo mundo pode ser melhor, né? Não para superar o outro, porque isso não nos interessa. Se nos interessasse, agora na pandemia todo mundo se virava sozinho, né? E aí a gente hoje tem um lembrete todos os dias do isolamento, lembrando como a gente faz falta o outro, mas como a gente se completa no outro, não é mesmo? Mas Então, muito assim, obrigado por você fazer parte da minha vida, fazer parte dessa minha trajetória. Você é uma pessoa muito importante para mim, você sabe disso. você E, é sempre um fofo, isso sim. e eu quero que você deixe sua consideração final aqui, porque a gente está estourando o nosso tempo, daqui a pouco aparece o reloginho. Então é isso, sabe, Pedro? Eu quero agradecer primeiro a oportunidade de falar. Vou estar sempre aqui reforçando, sempre que eu puder, que nós adultos somos responsáveis pelas crianças, né? E quando a gente entender que isso é nosso de responsabilidade, né? Assim como é de direito deles, está sendo guardado por nós, também é nossa responsabilidade cuidá-los, né? Em fazer toda essa proteção. E é isso que eu acho que nos dará uma qualidade de vida à frente melhor, né? Não tão sofrida como a gente vem passando. Então, quero muito que a gente repense essa lógica mesmo de proteção, né? Que todo tempo a gente lembre como que essa cultura, né? Essa porcaria, diria assim, de consequências estruturais, né? Seja ela qual for, elas causam esse monte de violações, né? De violência, não só na causa da criança e do adolescente, mas a mulher também, né? Uma mulher a cada 11 minutos sofre uma violência, é muita coisa, né? Sem falar do LGTB, não é isso? Que também o tempo todo é ferido, né? Então, assim, a gente está falando de um país que precisa rever os seus conceitos, né? De sociedade, e aqui eu faço o meu apelo, né? Que a gente se junta, que a gente se junte para que a gente possa realmente combater com eficácia esse mal, né? Não nos cabe mais o lugar de não denunciar ou de comunicar, seja lá qual for, né? A gente tem os caminhos, e que eu quero reforçar aqui no final, a gente tem o Disque 100 para as denúncias, a gente tem um aplicativo que eu acho importante falar, que é o aplicativo Direitos Humanos, que eu não vou conseguir buscar aqui no meu celular para mostrar para vocês, eu até queria deixar ele disponível para isso. Eu deixo no meu story, depois você me manda que eu coloco no meu story. Perfeito. Então, é um aplicativo bastante interessante, fácil. Ele ali oferta a possibilidade de uma denúncia para pessoas com deficiência auditiva, porque ele tem a Libras. E isso é muito importante, porque é uma outra forma também de um outro grupo também denunciar, né? Então, as minhas considerações são essas, sabe, Pedro? Que a gente consiga fazer com que isso cada vez diminua. Aos poucos, porque é óbvio que isso que vem há tanto tempo não será tão rápido assim ser destituído, né? As coisas levam todo um processo, a gente está falando de uma década lá de 30, a gente falou hoje da década de 30 do Código, lá atrás, de 1927, do Código de Menores, e hoje a gente ainda precisa reafirmar que a criança é um sujeito de direito. Então, assim, muito obrigado por a gente poder falar hoje sobre o dia 18, por lembrar de Araceli.
né? E lembrar, junto ao nome dela, muitas outras crianças que, de repente, estão perto da minha casa, que estão perto da sua casa, que está escutando essa live, né? Que está aqui acompanhando a nossa fala, que nesse momento passa por um sofrimento que ela vai carregar. Então, eu peço muito que todos nós, ó, estejamos juntinhos. Amor, obrigado, viu? Te amo. Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram, gente. Essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram, vai ficar salva no Facebook. Oi, Pedro, fala 10 minutos. só falar uma coisa que eu acho muito importante. Quando a gente está falando de isolamento, é importante dizer